Ao vivo. Muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando. Hoje eu vou fazer um agradecimento especial aqui ao Vitor Sintra, tá virando o meu cúmplice aqui de, de artes internéticas. Vitor, muito obrigado, viu, velho? Valeu, Eurico. Obrigado pelo convite, mais uma vez, na terceira temporada. Eu tô com um pouco com medo dessa temporada aqui. Fiquei receoso, você sabe, das minhas preocupações, mas eu acho que a gente dá conta. Vamos conversar sobre isso. A gente estava aqui nos bastidores e muitas vezes os bastidores, às vezes, tem conversas muito boas que a gente não solta. E para quem vem acompanhando, a gente ficou com um objetivo de fazer uma terceira temporada dentro dessa lógica da jornada do jardineiro, que é a gente melhorar as coisas aonde a gente alcança, né? Onde a nossa mão alcança. Melhorar as coisas aonde as nossas relações interpessoais e com o território têm um feedback mais rápido para a gente, né? Todo, toda a história da jornada do jardineiro, que eu venho conversando nesse sentido, que a nossa atenção, a nossa agência, a nossa energia vem sendo sequestrada, cooptada por narrativas muito macro, e a gente discute muita coisa sem ter a possibilidade de um feedback mais rápido, né? Isso no pensamento sistêmico é muito ruim, porque os sistemas que dão certo no pensamento sistêmico são os sistemas que começam com soluções pequenas, né? E você faz vários testes e elas depois ganham escala depois de muitos testes, de muita coisa pequena. Muito raramente a gente consegue fazer um sistema complexo funcionar muito rápido numa escala muito grande. E a gente sabe que também tem tudo a ver com a jornada de jardineiro, a grande escala é o problema. A gente precisa conseguir uma escala de ação, mas conectada em rede. Porque aí, o que funciona para uma região não necessariamente funciona para outra. Mas os princípios de planejamento, de desenho, de construção de autonomia, eles são transferíveis, eles inspiram outras pessoas. E, nesse sentido, a gente não tem como escapar, pelo mundo que a gente vive, de falar que a gente precisa protagonizar a dimensão financeira do nosso viver. Muitas pessoas que vivem no campo têm uma dificuldade com isso, uma falta, inclusive, de conhecimento específico na área, e outras pessoas que estão querendo ir para o campo também falham em planejar essa dimensão financeira com mais cuidado e principalmente de forma integral. O financeiro tem que vir para amparar a nossa ética ecológica, a nossa ética social. Mas se ele não vem, a gente não tem como criar autonomia. E se ele vem e não é integral, a gente passa a ficar escravo de um negócio que deu certo, mas que não ampara a nossa qualidade de vida, que não ampara os nossos valores no mundo, né? Então a gente estava conversando sobre isso aqui antes de abrir, e o Vitor estava trazendo algumas preocupações com relação ao mundo que a gente vive, que eu acho que são válidas, e a gente resolveu sair meio do script assim e compartilhar as preocupações com vocês, pulando do avião e vestindo paraquedas, que é muitas vezes o jeito que a gente faz algumas coisas aqui, não todas, mas algumas coisas acabam sendo assim. E aí, por isso que eu tô agradecendo ele, porque ele topa essas maluquices, que ele tava falando assim, pô, eu tô preocupado com isso, tô preocupado com aquilo, tá? Eu falei, não, então vamos falar de preocupação um pouquinho, e depois a gente, enfim, deixa a conversa caminhar. Acho que vale a pena, Vitor, a gente compartilhar essas preocupações aí, porque são preocupações que provavelmente muitas pessoas têm. Então, acho que eu vou começar trazendo a minha primeira preocupação. Como é que eu diferencio a minha necessidade e urgência em protagonizar a área financeira da minha vida com todo esse discurso de empreendedorismo, de neoliberalismo, de toda essa, digamos assim, um braço neoliberal que vem roubando todas as ações que a gente consegue ter, sem que eu pareça que eu estou querendo fazer uma espécie de religião aqui. Pelo contrário, a ideia, pelo menos tanto na minha vida quanto no seu trabalho aqui, é fazer com que mais pessoas consigam protagonizar essa área cada vez mais. Só que como é que eu consigo diferenciar essa necessidade desse outro lado neoliberal que vem roubando todas as narrativas que a gente tenta construir em relação a esse protagonismo? O problema das pessoas que têm essa identificação que a gente tem com o pensamento mais à esquerda, né, é que muitas vezes, para usar uma expressão que é muito comum no idioma inglês, a gente joga o bebê fora com a água da bacia.
Que é assim, ó, ao identificar que nós temos um sistema econômico vigente, que ele comoditiza tudo, né? Transforma tudo em produto de consumo, a gente passa a negar a necessidade de organizar a base material da nossa vida. Por isso que é jogar o bebê fora com a água da bacia. Entre a gente combater um sistema econômico, ou até melhor do que combater, entre a gente tornar obsoleto um sistema econômico que, que transforma tudo em produto e a gente viabilizar a própria vida, existe uma diferença muito grande. Quando a gente viabiliza um viver ético, né? Quando a gente protagoniza a nossa camada financeira com ética econômica, com ética ecológica e social, nós não estamos transformando as coisas todas em commodities. Nós temos como elencar valores que transcendem a economia. O próprio empreender a partir de uma lógica ecológica, ele já parte da premissa de que a vida vale mais do que a economia. A economia tradicional não faz isso. A economia tradicional ela acha que ela está desacoplada do ecossistema e faz a gestão de tudo, como se fosse uma coisa à parte, né? É mentira. O Manfred Max Neef, que foi um economista chileno, muito premiado, ele escreveu Barefoot Economics, não sei nem como é que saiu isso em português, Economia de Pé Descalço, alguma coisa assim. Ele escreveu também um outro livro sobre economia na escala humana, né? São dois livros muito importantes. E ele é um cara muito ligado com a economia ecológica. Ele chama Manfred Max Neef. É um economista muito bacana. Ele faleceu tem pouco tempo, alguns anos. Ele traz essa premissa de que a economia não pode estar acima dos sistemas que apoiam a vida e não pode estar acima de valores intangíveis do viver humano. Quando a gente faz uma abordagem holística do nosso empreender ou do nosso protagonizar a nossa dimensão financeira, a gente, na verdade, está criando uma ponte para essas pessoas que jogaram o bebê fora com a água da bacia. Porque as pessoas ficaram tão desiludidas com o sistema econômico que elas acreditam que toda forma de dinheiro é ruim. E isso não é verdade. A gente tem várias formas a gente tem vários tipos de dinheiro, né? O Savory traz três, a gente vai falar disso depois. A gente tem várias formas de capital. E mais do que isso, a gente tem maneiras de valorizar coisas que não necessariamente transformam essas coisas em produto. E quando a gente faz um contexto holístico, a gente está reconhecendo isso. A gente está reconhecendo a necessidade, por exemplo, de liberdade de expressão religiosa. A gente está reconhecendo, por exemplo, a complexidade de cada indivíduo que tem uma qualidade de vida completamente diferente do outro. Por exemplo, qualidade de vida para mim é sair de vez em quando para dar aula, para participar de eventos e tal. E aí, né, parece que eu sou extremamente sociável e tal. Eu vou ali e falo com todo mundo, e bato papo e tal. E eu gosto disso. Mas a qualidade de vida para mim é fazer isso de vez em quando e viver no rural igual eu vivo. Eu vivo dias mais calmos, eu tenho dia de trabalho muito pesado, mas assim, eu faço isso de maneira muito reclusa. E na verdade eu gosto dessa paz. Para outra pessoa, a qualidade de vida talvez seja trabalhar com muita gente o tempo inteiro. Para mim é um saco. Então, o contexto holístico, ele, ele aplaca, ele abarca, ele possibilita a gente trazer soluções econômicas para especificidades muito únicas de cada pessoa, de cada negócio, de cada família, né? Então, a gente não tem, assim como a gente não tem como escapar ao trabalho físico no campo, a gente não tem como escapar à necessidade de organizar a dimensão financeira. E isso não quer dizer que a gente se torne uma pessoa gananciosa, uma pessoa materialista. Pelo contrário, eu falo isso algumas vezes, as pessoas acham que é brincadeira, mas existe uma diferença muito grande entre ser desapegado e ser desleixado. Desapegado, por exemplo, é o Savory, que tinha uma propriedade de vários mil hectares e transformou essa propriedade numa fundação com vários líderes de etnias do Zimbábue, e hoje essa área inteira é levada de forma comunal. E ele tem usufruto até ele morrer. Ou seja, ele desapegou da posse
e se ligou no convívio e no acesso ao lugar. Isso é desapego. O cara criou a base material para ter o lugar, criou os dispositivos legais para organizar o lugar, e em determinado momento ele chegou com outras pessoas e compartilhou com todo mundo. Isso é desapego. A pessoa que não consegue criar nada, que não consegue protagonizar uma dimensão financeira para viver com dignidade e diz que ela é desapegada, ela não é desapegada, ela é desleixada, porque ela não dá valor nenhum para nada que pode manter a vida dela. O desapego e o desleixo, eles são vistos dentro das pessoas alternativas aí, né, dos pseudo-espiritualizados, dos bitilus, gratinase, com muita confusão. Desapegar não significa não ter, não significa abrir mão da capacidade de criar recursos. Desleixo é outra coisa. Quando você não liga para nada, não cuida de nada, não planeja nada, isso é um desleixo com a dimensão econômica. Agora, você pode ter uma dimensão econômica muito bem organizada, que gera renda, que gera formas de troca justas, que reconhece outras formas de capital, e você ter um contexto onde você reconhece quando as pessoas fazem isso. Isso é desapego. Eu não preciso ser pago na mesma moeda, na mesma quantia, de igual para igual o tempo inteiro. Pelo contrário, eu posso criar condições boas para outras pessoas e ser desapegado o suficiente para aceitar trocas aonde talvez a moeda financeira não seja a principal forma de troca. Isso é importante. E isso é desapego, né? Mas desapego não implica em a gente não planejar. Então, de novo, qual que é o risco? O risco é a pessoa entrar nesse rumo de educação financeira e deixar com que os valores desse mundo que é mais pautado pelas métricas econômicas, ou praticamente exclusivamente só por elas, deixar com que essas métricas dominem o negócio. Como que a gente, como que a gente garante que isso não vai acontecer? A gente levanta uma quantia que a gente precisa para viver com dignidade, para viver bem. E aqui entra um pouco no porquê dessa temporada toda, né? Nós estamos vivendo um declínio energético muito rápido. Então, nós precisamos nos organizar dentro do sistema vigente para conseguir os recursos, para montar os lugares que podem nos dar autonomia e capacidade de dissidência. Isso é muito importante. Se eu sou dependente de subsídio, se eu sou dependente de bolsa, se eu sou dependente de salário, de emprego público, de política pública, eu não tenho uma autonomia verdadeira. E não tendo uma autonomia verdadeira, eu perco a minha capacidade de dissidência. Então, essa é a necessidade. A gente precisa planejar o nosso dinheiro, precisa planejar a nossa dimensão financeira para preparar os lugares para viver de forma autônoma. Como que a gente usa as métricas ecológicas e sociais para isso? Eu não estou criando um negócio que tem que crescer constantemente, porque a economia que cresce o tempo inteiro é economia neoliberal, é uma métrica, né, surreal. A gente vive em ecossistemas e eles têm um limite de crescimento. Então, os nossos negócios têm que atingir um teto, que é o teto de biocapacidade do lugar. Vai chegar no teto, mas a maioria dos lugares está longe desse teto porque está tudo degradado. Então, a maioria dos lugares vai chegar nesse teto. Quando a gente chega nesse equilíbrio, as nossas métricas precisam ser outras. Métricas, por exemplo, de saúde dos processos ecossistêmicos, métricas, por exemplo, de melhoria da vida dos parceiros que trabalham com a gente, sejam eles funcionários ou não. Então, a gente tem maneiras de estabelecer métricas e indicadores que diferenciam a nossa gestão, por isso que ela é holística, da gestão comum. Mas assim como no campo de novo, né, não tem como escapar o trabalho, não tem como hoje a gente se preparar para o que está por vir nas próximas gerações sem preparar o financeiro. Então a gente não pode mais negar isso. Faz muito sentido o que você trouxe. Eu acredito que poucas pessoas utilizam essa abordagem hoje em dia para criar esses empreendimentos. Quando a gente mesmo aqui nos bastidores, né? Quer colecionar, quer investigar, quer ir atrás de casos de sucesso, né? Casos em que a gente consegue observar que a pessoa tem um cuidado nas três áreas, mede isso e tem os indicadores em cada área. A gente tem uma dificuldade em encontrar isso.
Só que se eu É, extrapolar um pouquinho a minha preocupação, vamos tirar de lado um pouco a narrativa e colocar então os fatos. A gente tem uma desigualdade social absurda. Enquanto tem pessoas pegando 6 horas de transporte coletivo para chegar no trabalho, para ganhar R$ 1.400 e não conseguir bancar nada, a gente tem pessoas que têm o privilégio de poder empreender, de conseguir dedicar 1, 2 horas, que essa outra pessoa vai estar gastando no ônibus, para desenvolver um negócio que cuide desse protagonismo. E eu não estou querendo resolver o problema de todo mundo. Eu acho que seria uma ingenuidade e infantilidade minha tentar nesse podcast resolver esse problema. Mas eu entendo que existe essa complexidade em jogo. E como é que eu consigo ser mais protagonista com as pessoas que não conseguem ter esse acesso? Que, assim, eu tenho um certo acesso, mas também sei que não é o melhor dos acessos e tem níveis disso. Mas eu entendo que tenho privilégios e tenho recursos que muitas pessoas, boa parte do Brasil, não tem para começar a empreender. E a minha preocupação é essa solução que a gente traz, que você traz no seu trabalho, de uma gestão mais integral. Será que ela abarca todo mundo? Será que ela consegue integrar realmente todo mundo nesse Brasilzão que tem de tudo? é interessante, né, Vitor? É interessante como é que a gente interioriza, né, o, alguns dispositivos da sociedade que a gente vive. Essa preocupação sua, esse comentário, ele é muito presente nas pessoas mais à esquerda, né, ideologicamente falando. E é engraçado porque, nesse momento, esse pensamento aplica nas pessoas, né, uma coisa que a esquerda critica nas empresas, né, que é assim, a gente socializa, as empresas, né, elas socializam os custos e elas privatizam o lucro, né? E nesse momento, quando a esquerda faz um julgamento assim duro das pessoas que buscam soluções, elas culpabilizam o indivíduo por problemas que são sistêmicos. E aí, ao mesmo tempo, do outro lado, ela fala assim: não tem solução individual para problema sistêmico. Mas quando a pessoa busca empreender soluções, né, muita gente do campo à esquerda fica apontando por pautas identitárias ou por recortes socioeconômicos as pessoas que não conseguem alcançar aquelas soluções. De novo, a gente joga o bebê fora com a água da bacia, né? Ou seja, porque eu não consigo criar uma solução para 100% das pessoas, então todas as soluções que eu crio são inúteis? É louco isso, né? Então, por que que eu estou fazendo essa análise assim, por esse aspecto? É verdade que muita gente não tem condição de, de empreender. Mas também é verdade que as pessoas que têm menos condição de empreender são as que mais precisam. Porque as pessoas que estão à margem do sistema, as classes mais pobres, já são as classes abandonadas. Já são as classes para as quais eh, as pessoas com mais condição financeira, o governo e as grandes empresas usam como bucha de canhão o tempo inteiro. Na pandemia, a gente teve 33 milhões de pessoas passando fome. Na pandemia, foram os pequenos negócios que fecharam no Brasil. Mais de Comendo, 700 mil negócios. fazendo a Oi? galera comer osso, né? Comprar Fazendo a osso, galera cara. comer, comprar osso, comprar, não é nem comer, comprar, né? Não é nem fazer uma sopa aí ali e conseguir aquilo ali, né? E ao mesmo tempo em que as grandes empresas dos sistemas alimentares jogam comida fora todo dia, né? Então, as pessoas que menos podem são as pessoas que mais precisam. Mas eu preciso ser bem sincero aqui, essas pessoas não são, na maioria delas, algumas talvez sejam exceções, mas na maioria delas não são as pessoas que fazem parte do meu trabalho. Veja, eu trabalho com planejamento rural. A pessoa tem um pré-requisito aí, né? Ela tem algum pedaço de terra. Então, se ela tem algum pedaço de terra, ela já não está numa situação tão miserável. E eu acho muita sacanagem fazer uma crítica em cima do meu trabalho,
dizendo que o meu trabalho não alcança a pessoa que não consegue empreender. Porque a minha premissa de trabalho é o planejamento rural, é o desenvolvimento de projetos comunitários em zona rural, né? Então, é você buscar uma culpabilidade, uma responsabilidade, mudando as premissas da interação, né? De novo, é mais um problema que a gente tem à esquerda. É o ad hominem, né? Faz o ataque à pessoa para não ter que ficar lidando com a organização das premissas do debate. Então, eu lido aqui com pessoas que têm acesso ao rural ou querem ter acesso ao rural. Então, é um recorte de pessoas que ou têm algum tipo de capital ou têm a crença, a tenacidade de achar que elas vão conseguir. As pessoas que acham que nunca vão conseguir, aí de novo, né? Olha o risco aqui, é difícil, é uma conversa bem difícil. Elas provavelmente nunca vão conseguir. Elas estão criando um parâmetro para elas. Não estou com isso negando a situação injusta socioeconômica que a gente tem no Brasil. Muitas pessoas, como você falou, realmente partem de um lugar muito injusto. E a gente não pode usar só os casos de sucesso para dizer que querer é poder, que isso é uma grande injustiça. Então, a gente fica dentro dessa situação de, de julgamento hipócrita, né? Porque a gente tem solução para algumas pessoas, mas a gente não tem solução para todas. Porque a gente não tem solução para todas, então o trabalho é inválido? A gente está vivendo um tempo muito louco, né? A política do cancelamento, a gente ataca muitas pessoas ao invés da ideia ou do trabalho, né? E precisa ter uma casca, precisa ter uma pele grossa, Vitor, para fazer o que eu faço, porque não é todo mundo, né, que consegue expor e defender ideias e se posicionar em termos de negócio, né? Isso aqui é, é um negócio. A minha vida é baseada em cima da comunicação, das consultorias, do planejamento e dos cursos, né? E eu faço isso de forma muito aberta. E precisa ter muita pele grossa para aguentar, né, a quantidade de críticas incoerentes. Então, é, como que eu coloco isso? Eu já atendi várias pessoas com um poder aquisitivo bem baixo, mas que elas tiveram, por exemplo, um pensamento completamente diferente, do pensamento vitimista. De novo, ressalvas, né? Porque as pessoas vão ficar meio doidas com isso aqui que a gente está conversando hoje, mas é, é, eu sei que a gente tem situações muito injustas, eu não estou negando elas. Eu só estou dizendo que tem pessoas que olham para soluções e tem pessoas que olham para os problemas, né? Então, quando a gente olha para soluções, a gente tem mais chance de fazer o que o Buckminster Fuller falava, né? Tornar o paradigma que a gente não quer obsoleto. Não é combater ele, é criar uma outra coisa. Então, pessoas, por exemplo, com muita dificuldade financeira, pessoas assentadas, inclusive do MST, pessoas que receberam, por exemplo, uma pequena propriedade de alguém da família que faleceu e tal, e pessoas que, né, não tinham muita condição financeira. Várias vezes eu fui procurado por essas pessoas. A diferença entre as pessoas que conseguem, dentro do escopo que elas podem, melhorar a vida delas, aumentar a autonomia delas, é que elas buscam isso. Elas não estão o tempo inteiro buscando as razões pelas quais elas estão naquela situação injusta. Elas passam, elas entendem que elas estão numa situação injusta, elas entendem que aquilo é um problema sistêmico, mas elas querem buscar soluções, né? Em outros paradigmas. Então, muitas dessas pessoas que me procuraram, por exemplo, elas não foi uma barreira para elas, por exemplo, o custo dos meus cursos. Eu tenho cursos que não são baratos e não vão ser baratos. Porque dentro do meu contexto holístico, o tanto que eu trabalhei na minha vida para conseguir construir esse conhecimento, eu cuido de mim e eu escolhi me remunerar bem. Agora, essas pessoas chegam e falam assim: como é que eu posso trocar? Como é que eu posso ter acesso? O que que eu posso fazer por você? E várias vezes a gente fez trocas. Troca por consultoria, troca por curso. Muitas vezes eu atendi a consultoria
e não cobrei nada. Eu falei, olha, nesse momento eu não estou precisando desse dinheiro, eu posso te ajudar nesse problema que você tem aí, te ajudar a pensar soluções para ele, e depois você passa isso para frente para outras pessoas e tá pago, né? Veja a diferença. A pessoa que entende que dentro do meu trabalho tem para ela alguma coisa que pode ajudar, que é interessante na construção da autonomia dela, da qualidade de vida dela, ela vem e pergunta como que ela pode ter acesso. E a partir dessa pergunta, muitas vezes existem outras trocas que não são financeiras e que viabilizam aquilo. Outras pessoas que olham só para o problema dizem assim: olha só como é que é injusto. Eu nunca vou ter acesso ao conhecimento daquele cara porque eu não tenho dinheiro. E é por isso que eu falei que, de um modo ou de outro, as pessoas estão certas na opinião delas, porque se ela acreditar que ela não tem acesso, ela talvez não entre em contato e talvez realmente nunca tenha acesso. Se ela acreditar que ela quer construir a solução e que esse conhecimento é importante para ela, ela vai tentar encontrar maneiras de ter acesso a esse conhecimento. E essa atitude consegue encontrar maneiras mais eficientes, mais rápidas, mais humanas de democratizar o acesso do que a outra. A outra busca só culpa. Então, é um assunto delicado, né? Mas, enfim, eu já passei desse ponto, Vitor, assim, eu não tenho muita preocupação com isso mais, eu vou ser bem sério com você. Eu, enfim, acho que vale a pena a gente conversar, a preocupação que você tem, a gente, né, enfim, trabalhar isso e abrir isso, desempacotar isso aqui com as pessoas, mas eu vou ser bem franco, cara. Os governos não vão trazer soluções que amparem a dignidade e a autonomia das pessoas nesse processo que a gente está vendo. A gente está vendo cada vez menos energia no sistema. A gente falou disso no último episódio, né? Da segunda temporada. Com cada vez menos energia no sistema, os governos e as corporações estão dando soluções que arrebanham as pessoas cada vez mais e as pessoas comuns vão ter cada vez menos direito de acesso a essa energia, enquanto as elites vão continuar comendo caviar e viajando de jatinho. Então, eu não estou nem aí, cara, para esse julgamento das pessoas mais. Eu entendo que, enquanto a gente está se viabilizando nessa economia vigente, eu preciso ser o mais eficiente possível para criar minha autonomia, e essa minha autonomia me dá a minha capacidade de dissidência, e eu preciso fazer isso, em grande parte, dentro desse sistema. Isso não quer dizer que eu estou com o sistema, isso não quer dizer que eu concordo com ele. Eu estou criando recursos dentro dele e criando estruturas paralelas que vão me amparar quando tudo isso aqui ruir. A diferença é que quem fala de empreendedorismo de Uber, de iFood, de mochila nas costas e tal, está querendo acesso a uma sociedade de consumo. Eu estou empreendendo para fugir dela o mais rápido possível. Então eu acho bem diferente, estou bem tranquilo com isso, cara. E aí você tocou num outro assunto que é mais uma preocupação que eu vejo que pode acontecer assim de confusão dentro do seu trabalho. Eu vejo que o neoliberalismo e o capitalismo, no geral, trabalha na cabeça das pessoas o fato de que você precisa trabalhar. E aí eles intensificam essa necessidade de trabalhar, só que esse trabalho ele vem com o objetivo de colocar dinheiro no bolso do patrão. Só que isso se mistura, essa narrativa vai se misturando, né? O trabalho é essencial, o trabalho é essencial. E aí, quando eu caio no seu trabalho e vejo que a premissa de você conseguir um empreendimento no campo é um trabalho, isso se mistura. E eu queria diferenciar bem os tipos de trabalho que a gente está falando aqui. Porque senão parece que o ser humano ele pode viver o dia inteiro no sofá comendo pipoca que as coisas vão acontecer. De um lado, você não precisa trabalhar, e de outro lado, você precisa trabalhar 20 horas por dia. E eu acho que tem um equilíbrio nas horas de trabalho e tem um porquê de trabalho que tem que ser definido. No campo, eu acho que, pelo menos para mim, faz muito mais sentido. Você tem um trabalho que está voltado para sua subsistência. É um trabalho que meio que é pré-requisito para você viver no planeta. Você quer viver no planeta, existe um trabalho intrínseco a isso. É o trabalho da manutenção da vida, de comer, de tomar banho, sabe? Todos esses trabalhos, eles vão existir se você quer estar no planeta. Diferente do outro trabalho que é o que você estava falando. Você não tem que ficar 16 horas por dia pedalando numa bicicleta para entregar comida para pessoa, para enriquecer alguém, enquanto você ganha, sei lá, 0,3% daquele lucro. Essas empresas, né, Vitor, a gente precisa contextualizar elas. Tem o trabalho do Varoufakis. O Varoufakis foi ministro da Economia da Grécia durante aquela crise que a gente teve de 2008, né? O Varoufakis é um economista genial, ele morou na Austrália, inclusive, enfim.
fez um doutorado na Austrália, e é um cara muito interessante. O Varoufakis escreveu um livro agora que chama Tecnofeudalismo, e ele argumenta com leituras marxistas de que nós não vivemos mais o capitalismo. O que a gente vive é o tecnofeudalismo. Tamanho o controle que as empresas têm de ceifar, né, de sugar esse trabalho que você está falando. Por exemplo, tem pessoas que têm comércio tudo dentro da Amazon. Aquilo não é um comércio, está dentro de uma empresa, é um feudo. Tem pessoas que viabilizam toda a sua vida dentro do Airbnb. Aquilo não é um comércio, é um feudo. Porque você não está colocando os seus serviços e os seus produtos em um mercado. Você está dentro de um feudo, é fechado. E eles conseguem minerar dados e fazer engenharia social de comportamento para fazer com que você fique cada vez mais fechado ali dentro. Então é importante até a gente colocar isso. Por exemplo, a gente tem vieses muito loucos, né? A direita, por exemplo, é, eu acho muito engraçado esses vieses. A direita, por exemplo, fala do globalismo como se o globalismo não fosse uma decorrência do capitalismo, né? Ah, a elite globalista, precisamos lutar com a equipe. Aí, ao mesmo tempo, a pessoa quer defender o capitalismo como uma ferramenta libertária, não é, e reclamar do extremo dele, que é o globalismo e as elites financeiras que estão dominando tudo. E tem muita gente dentro da direita fazendo essa crítica, que eu vejo como um ponto muito positivo. Tem uma dissonância, que eu não concordo, acho até meio engraçada, mas eu acho muito bacana e eu acho uma oportunidade muito boa de se aliar com essas pessoas, porque elas estão buscando autonomia. Se elas estão buscando autonomia, se elas querem trocas justas, se elas querem as coisas descentralizadas, eu vou esquecer um pouco, né, a escola austríaca dela lá de economia lá, o do Mises, do Rotard, aqueles caras lá tudo maluco, é, e vou me associar com ela na construção de um local que faz sentido para mim. O local que eu digo não é um território, como relações comunitárias, locais aqui, de vizinho, de pessoas, de pequenos negócios que se ajudam. Mas voltando, né, assim, no que você estava colocando, todo ser vivo precisa bancar a sua vida. Inseto, ruminante, carnívoro, decompositores, não interessa. Todo bicho que vive, enquanto ele vive, ele é energeticamente superavitário. Vamos contextualizar essa direita aqui na ecologia, porque uma vez eu falei isso, teve um cara que fez uns comentários bem grosseiros. Eu não estou dizendo que os animais produzem energia, só plantas produzem energia a partir do sol. Mas a cadeia trófica, ela é superavitária. Você consegue um pouco mais de energia do que o que você gasta para ver, senão você morria de inanição. Só que a gente criou um sistema comercial para lidar com as necessidades básicas. E aí que está a pegadinha. A gente precisa, em parte pelo menos, planejar ter a base material para lidar com isso que é organizado dessa maneira. E ao ter as coisas pagas, ao ter né, um terreno quitado, uma propriedade rural quitada, ao ter um lugar que consegue produzir muitos alimentos, a gente consegue ser superavitário no território. E ter essas coisas pagas implica ter organizado de alguma forma o financeiro. Na medida em que a gente faz isso, a gente pode encolher o tanto que a dimensão financeira manda na nossa vida. Porque você tem várias pessoas que falam isso. Por exemplo, o, o José Lutzenberg, a Vandana Shiva cita ele, tem um documentário agora que chama Sementes da Vandana Shiva, um documentário maravilhoso. E aí tem uma cena na década de 90 de mais de 200 mil pessoas, se eu não me engano, na rua, na Índia, se rebelando contra as farmacêuticas e petroquímicas, né? Que fizeram patenteamento de sementes, vendiam o glifosato, enfim. E aí a Vandana conta assim que o Lutz virou para ela e falou assim, Vandana, eu entendi por que que as corporações estão atrás da agricultura familiar. Ela, por que, Lutz? Porque são as últimas pessoas livres do planeta. E aqui, o que eu quero fazer com, abordando a necessidade de protagonizar o financeiro é isso. É construir possibilidade de dissidência e de liberdade. Isso é mais possível no campo do que nas cidades. Tem outras pessoas que falam isso, né? De maneiras diferentes, mas o, o,
o fundo dessa história, né, que está por trás dessa história, basicamente é isso. A gente precisa organizar o financeiro para conseguir ser livre. A diferença é alguém que organiza o financeiro com métricas, indicadores, prezando liberdades, prezando não estar na coleira do sistema hoje em dia, né? Por exemplo, se eu tiver um pouco mais de liberdade financeira no futuro próximo, eu não quero ter telefone mais, não esse smartphone que a galera tem. Eu quero ter um pequenininho ali que só serve para tocar mesmo e atender e desligar. Por quê? Vigia onde eu vou, coleta dados de tudo que eu faço, escuta o que eu estou falando, né? É uma coleira eletrônica, é uma comodidade, mas é uma comodidade que tem altos custos, né, de liberdade. Então, assim, eu quero preparar a minha base material para ter cada vez mais poder de dissidência. Então, eu preparo a minha base para poder viver bem consumindo menos. Aí volta no que você falou do trabalho, não tem como escapar do trabalho. Uma outra pessoa que fala isso muito bem é o Mujica, né? A gente não troca, a gente não compra coisas com dinheiro. A gente compra coisas com o tempo de vida que a gente gastou para trabalhar e juntar aquele dinheiro. Então, quanto menos consumista eu sou, mais livre eu sou. Então, de novo, eu não tenho mais esse pudor, né? Eu quero ser bem claro aqui. Eu planejo as minhas coisas para ganhar muito bem, para ver cada vez mais simples. E aí, como é que eu equilibro isso na minha gestão, que é holística? Eu tenho métricas e indicadores que não tem nada a ver só com sucesso financeiro. Métricas e indicadores de melhora do lugar onde eu vivo, onde eu me viabilizo, métricas e indicadores das minhas relações, métricas e indicadores do meu tempo de contemplação, de alfabetização ecológica, de contato com a natureza. É diferente das pessoas que estão na cidade querendo ganhar dinheiro para trocar de carro, para trocar de apartamento, para trocar de casa, para reformar a casa, para comprar uma bolsa mais cara, uma roupa mais cara, um negócio. Eu não estou falando disso, não. E não falando disso, eu quero ser bem claro de novo. Eu planejo as coisas e eu tenho ensinado as pessoas a planejar as coisas para ganhar cada vez melhor. Mas é ganhar melhor para sair da corrida de rato. É ganhar melhor para ter um sítio quitado, para ter sistemas de produção energética, aquecimento solar de água, talvez um painel solar ou uma mini usina hidrelétrica. É ganhar muito bem para construir autonomia, capacidade de dissidência. E porque a métrica é essa, é possível fazer isso com outros tipos de dinheiro, com outros tipos de acordo, com outras formas de capital. A gente vai falar disso mais para frente. Para viabilizar essas coisas, não precisa só o dinheiro. A gente pode viabilizar essas coisas com outras maneiras. Mas não tem como escapar. Tem trabalho e a gente tem que fazer com que esse trabalho seja muito bem remunerado para que a gente consiga sair da corrida de rato. É paradoxal? É. A gente pode sair da corrida de rato só vivendo uma vida monástica? Pode. Mas com uma vida monástica você consegue manter um relacionamento com qualidade de vida? Você consegue criar filhos? Você consegue. É isso. Tem pessoas que talvez consigam. A gente tem uma curva de seres humanos muito diferentes uns dos outros. Tem pessoas que talvez vão viver uma vida monástica e está tudo bem. Se eu viver uma vida monástica, eu vou ter uma situação muito difícil com os meus filhos, vou ter uma situação muito difícil com a minha namorada, porque eu preciso viver no mundo ainda. Para quem não precisa viver no mundo, beleza, é isso. Virando ari, tá tudo certo. É possível, tem gente que é feliz assim. A gente tem seres humanos muito diversos, como eu falei, e tem gente que consegue viver bem assim. Eu não consigo. Então, o que que eu preciso fazer? Ganhar muito bem, gastar muito pouco e construir a minha capacidade de dissidência. Aonde que eu invisto meu dinheiro? É em reforma? Troca de carro? Não. Carro usado. Por que eu vou comprar carro novo? Carro usado. Ah, eu vou comprar roupa todo mês? Não, para quê? Inclusive, quem acompanha aqui vê as roupas repetidas toda hora aí, gravando aí. A mim, então, eu acho que desde a primeira temporada eu tô com essa roupa aqui de cinza. É isso. Então, é isso. A diferença é essa, Vitor. A gente vai trabalhar com planejamento de área, com desenho ecológico, para que o nosso trabalho seja energeticamente eficiente. E a gente leva o mesmo princípio para a economia. A gente vai planejar o financeiro para que a nossa conexão com o financeiro, com a dimensão financeira, seja o mais eficiente possível, banque as nossas necessidades materiais, mas não domine a nossa vida. Então, de novo, o planejamento holístico financeiro é essencial e ele está para a economia, assim como o planejamento diário está para a eficiência energética do trabalho físico no campo. Os dois precisam ser feitos. Aí a gente chega no momento em que, beleza, preciso empreender então para seguir isso que você está falando. Quero ter mais autonomia. O colapso, de uma forma bem traduzida, para mim é o seguinte: quando
a gasolina vai bater R$ 10. Não é se. Eu sei que ela vai bater R$ 10. É só quando. Quando isso vai acontecer. E aí, partindo dessa premissa, você pode projetar isso para tudo na sua vida. Se a gasolina vai chegar a 10, imagina as coisas do mercado. Pelo menos as coisas que realmente têm valor nutricional, né? O ultraprocessado, industrializado, ele tende a ser cada vez mais barato. Mas aí não é uma comida que a gente está tendo realmente nutrição. Outra é o mercado, né? Quando que o mercado vai ficar disponível para mim? Você fala que ele não vai fechar nunca, né? Que o mercado ele vai estar sempre aberto, mas o que vai estar oferecendo lá aí é com você. Então é buscar as alternativas, direto com o produtor, feira local, cultivar um pouco do próprio alimento, ter um pouco desse trabalho, né? De saber já como que é ter um pouco do, você fala isso, um pouco do próprio tempero, um pouco da própria. Começa ali no laboratório. Você, inclusive na mentoria passada, no último encontro, deu um direcionamento legal ali para os alunos, para mim, inclusive. Fiquei bem empolgado com essa capacidade de poder já atuar dentro do que eu consigo. Porque na minha realidade eu ainda não tenho um lote. Eu não tenho essa capacidade de realizar trabalho dessa forma. Mas dentro da minha atuação, que ainda é viver de aluguel, eu consigo ir redirecionar para um aluguel mais barato, onde eu tenho mais autonomia. Em que sentido? Consigo ter um quintal. Para mim, isso já é uma puta autonomia. Consigo colocar ali umas galinhas, consigo colocar o que está ao meu alcance, tendo em vista que eu quero cada vez mais chegar nesse momento em que eu vou ter uma desconexão. Não, eu sei que não vai ser 100%, eu sei que isso é talvez utopia, mas eu não quero ficar com essa ansiedade de que quando chegar a R$ 10 a gasolina, como é que o quanto que eu vou estar precisando trabalhar, o quanto que eu vou estar precisando ganhar para manter minha qualidade de vida nesse sistema. Que é isso, para mim, a tradução desse colapso é isso. Cada vez mais as coisas ficando cada vez mais caras e eu precisando ou trabalhar mais ou me especializar cada vez mais, enfim, aí a loucura de cada um que todo mundo vive para conseguir fazer mais dinheiro. Então, partindo da premissa que eu entendi que eu preciso empreender, como é que eu consigo começar a empreender no campo? Vitor, quanta coisa, né, para comentar aí. Eu tô fazendo um texto é, sobre essa parte aqui que a gente está fazendo do podcast, né? Eu estou abordando essa necessidade da gente empreender no campo. E eu estou abordando essa necessidade da gente empreender no campo porque eu vejo o campo como solução que pode assegurar dignidade e as coisas que realmente importam na vida da gente quando a gente tem essas crises. Essas crises, elas têm sido cíclicas, mas só que a gente não entende dentro do nosso tempo que nós vivemos um pico de energia muito grande. A gente nunca na história da humanidade teve tanta energia disponível para um ser humano como a gente tem hoje. E a gente baseou toda a nossa sociedade em cima dessa dependência da matriz fóssil, que o Saver, inclusive, chama de recurso fóssil, não de combustível, porque combustível a gente queima e recurso a gente valoriza. Olha que interessante, né? Então a gente tem uma matriz de recurso fóssil que ela permeia tudo que a gente faz. Só que, como ela embasa uma economia sem contato com a realidade, uma esquizofrênica, a gente vê uma economia louca. A gente acredita que o PIB é um bom indicador. Então a gente usa um recurso muito importante que é finito para coisas que são completamente descartáveis o tempo inteiro, ao invés de usar de maneira durável. É o contrário, a economia planeja a obsolescência para que as coisas sejam descartáveis, gerem um lixo que tem um custo ecológico para a gente lidar com ele, que intoxica as pessoas, que normalmente deixa as pessoas mais pobres, mais vulneráveis com as toxinas, mas gera uma necessidade de consumir tudo de novo. Então, a diferença é que o que a gente está vivendo agora vai ser cada vez mais menos energia disponível no sistema. Quem vive no campo lida com o fluxo solar energético. Tem uma quantidade X de sol que bate na propriedade por dia. Por isso que a gente procura, por exemplo, propriedades com aspecto solar norte. Ou seja, o morro virado para o norte, ele pega sol do nascer do sol ao pôr do sol. Pega sol o dia inteiro. Se você compra uma propriedade com o morro virado para o sul, vai ter hora do dia que você não tem sol. Ou seja, você está deixando de poder é, criar energia a partir da fotossíntese. Então, quem está no campo sabe que a gente precisa fazer isso. Só que a gente perdeu essa intimidade com essa sabedoria. Hoje, o campo começa pelos insumos
como se os insumos viessem de lugar nenhum. Quando você faz ali um estudo da cadeia produtiva do campo, né, da cadeia primária, começa com os insumos. E os insumos vêm de onde? É muito louco. Insumo vem de mineração, insumo vem é, de mineração do petróleo, que é um tipo de mineração também, né? Mineração da água, olha que interessante. A gente não pensa muito sobre isso, mas a nossa cabeça com relação ao recurso hídrico é uma cabeça de minerador. A gente não usa a água que está no ciclo da chuva ali. A gente primariamente minera a água, que é um recurso também finito, né? A quantidade de água doce no planeta é finita. E se a gente polui ela, ou deixa ela salinizar, ou joga ela para o mar muito rápido, porque a gente não sabe lidar com ela, e a gente está quebrando o ciclo hidrológico que traz a água de volta para os continentes, a gente está diminuindo a quantidade de água disponível. E a gente está fazendo isso. Então, é uma cabeça de minerador também, né? Então, quando a gente entende que vai ter menos energia, a gente precisa ser energeticamente superavitário, a gente precisa de capacidade de dissidência, a gente precisa conseguir desobedecer, a gente precisa conseguir ser autônomo. O campo passa a ser uma solução muito importante. Mas o tempo que a gente vive, ele é único nesse sentido. A gente vai ter cada vez menos energia daqui para frente, e isso vai ser uma constante. Cada geração vai ter que se viabilizar com menos energia de recursos fósseis. Esse é o desafio. É daí a necessidade da gente empreender e empreender rápido, mas é empreender para criar as condições. Por exemplo, eu posso empreender e ter a base material para ter dentro do meu sítio uma mini fábrica de bioinsumos. Eu tenho a capacidade de remineralizar e de trazer de volta os nutrientes para o meu solo. Isso tem um custo, eu preciso comprar umas bombonas, eu preciso fazer um biochar, eu preciso ter algum equipamento ali, uma bomba d'água, alguns encanamentos que são de plástico, mas vão durar mais do que eu, então assim, eu acho que é válido usar, né? A gente conversou disso uma vez, né, que você falou da mineração, você me perguntou da mineração, eu falei, olha, o problema é o que a gente usa, como a gente usa, né? Uhum. Então, o porquê de empreender no campo é esse. A gente precisa criar a base hoje que vai deixar a gente viver com menos dependência daqui a pouco. É, um relato pessoal aqui, né? Eu estou buscando maneiras, eu não sei soldar, é uma habilidade que eu não tenho, né? Fui criado numa família classista, então os trabalhos manuais não eram muito bem vistos, né? Estou recuperando isso aí, então agora eu estou mais pro lado da madeira, porque eu tenho, enfim, né? É mais fácil, você erra e dá para fazer outras coisas, faz mal feito, mas depois melhora, enfim. Mas a solda eu ainda não tenho equipamento e ainda não aprendi. Eu tô preparando um foguete, para cozinhar com lenha do lado de fora e estou preparando um fogão solar. Estou fazendo isso com o Chico, inclusive o Chico, aluno, fez curso comigo e tal, um cara aqui do Rio Grande do Sul, muito habilidoso. E estou fazendo algumas coisas com ele. Ele fez para mim agora o coxo móvel dos ovinos. Ele fez o coxo móvel, ele botou É aquele de madeira? de madeira e tem uma estrutura, tem um eixo embaixo, uma estrutura de metal embaixo para ele ficar funcionando tipo um carrinho de mão, né? Ah, Então chegou aqui, enfim, tô montando aqui com os ovinos. Mas enfim, aí tô vendo com o Chico e eu tô passando algumas coisas para ele, né? E aí a cabeça, o Chico vive no campo e tal, a cabeça dele. Quando eu mandei para ele o lance do fogão, eu falei, o Chico, próximos projetos para a gente é o fogão solar e o fogão foguete. Aí ele falou assim, pô, mestre, genial isso aqui, né? Já que o planeta vai ficar esquentando mesmo, vamos usar o sol para cozinhar, né? A cabeça do cara, rapidão ele pegou. Por quê? Porque ele se vira no campo o tempo inteiro, ele precisa se viabilizar o tempo inteiro. Então, algumas coisas que eu estou fazendo para mim, eu faço com ele, porque ele sabe soldar, sabe fazer as coisas, e ele já está fazendo para ele. Então, aí um recorte, né? Quando a gente teve a crise de 2008, eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no podcast, mas a gente teve uma taxa de desmatamento muito alta na Grécia e ninguém entendia por quê. Eles viram isso em 2009, 2010, né? Depois. E depois eles foram avaliar em países mais pobres da Europa, que ainda são mais ricos do que o Brasil, mas teve gente que passou aperto, né? Então, Portugal, Espanha, ali na Grécia e tal, o sul da Europa, né? Normalmente tem um poder aquisitivo mais baixo do que a União Europeia como um todo. E eles foram ver, uma das razões pelas quais teve um índice de desmatamento maior foi porque as pessoas estavam usando mais lenha para cozinhar e para esquentar as casas. Olha que louco. Então, se a gente não prepara os sistemas para que eles sejam superavitários e a gente possa usar eles quando a gente precisa,
a gente vai depletar um recurso e depois vai ficar sem ele, porque na emergência ninguém vai passar fome, ninguém vai passar frio. Se você estiver passando frio e não tiver nada para queimar, você queima a nota de 100. Porque naquela noite o que importa é você ficar vivo. Se você achar que você tem risco de morrer congelado, você queima o dinheiro se você tiver guardado debaixo do colchão. Então, isso que você trouxe é o que as pessoas não estão entendendo. A gente precisa preparar o excedente calórico, energético, que vai nos amparar daqui a pouco. Quando a gasolina tiver a 10, o gás também vai estar caro pra caramba, porque eles vêm da mesma matriz. Agora, se eu tenho um pouco de gás, que talvez dure 3 meses numa casa, mas se eu tiver um fogão solar e um fogão foguete para cozinhar do lado de fora com graveto, eu faço esse botijão de gás durar 6 meses em vez de 3. Eu uso ele só de noite, eu uso menos. E isso não é indigno. Isso é ser esperto. Isso é você aumentar o seu superávit energético. Então, para algumas pessoas, classe média alta, isso é sinal de pobreza. Nossa, mas que o cara está pensando se ele não vai chegar nisso? Meu amigo, todo mundo vai chegar nisso. A questão é se a gente vai chegar rápido ou devagar, como você colocou. E aí, se você não precisa hoje, você já pensou que talvez seu filho possa precisar ter essas habilidades? Você já pensou que talvez seu neto possa precisar? Você já pensou que talvez se mais pessoas agissem como se isso já fosse urgente agora, a gente conseguiria trazer soluções mais duradouras para todo mundo? Porque a classe média brasileira, da classe média para cima, o pessoal é arrogante. Eles E acham que, pode é falar, foda. eles acham que Porque não vai bater é, neles. porque é mais fácil colocar no Instagram o post do dia do, né? O dia do. O que era? O dia do limite da Terra, né? Era o dia que a Aham. gente passava a capacidade que a Terra tinha de suportar o nosso tipo de viver. E aí é mais cômodo você ficar lá no Instagram fazendo stories e fazendo reflexões e, enfim, criando um monte de gente que vai ficar lamuriando sobre a mesma coisa do que você ter esse tipo de pensamento e começar a agir o mais próximo e o mais imediato possível dentro das suas condições. Eu vou trazer de novo aqui. Talvez esse episódio saia antes da aula magna com o David. Um monte de gente que está falando da enchente falou das queimadas no Brasil, da enchente no Rio Grande do Sul, agora está falando das enchentes na Espanha, fica ampliando esse discurso, né, de que o fim do mundo está chegando, mas compartilha mais desgraça do que solução. Pô, um monte de gente que trabalha com isso que eu pedi, pessoas que têm milhares e milhares de seguidores nas redes, eu mandei, eu falei, ó, isso aqui é uma aula magna, o co-criador da permacultura, me ajuda aqui, divulga isso aqui faz parte do conjunto de soluções que a gente precisa divulgar para as pessoas. Não compartilha, cara, mas segue compartilhando as notícias do fim do mundo. Em inglês o pessoal fala, né, que é o fear porn, né, a pornografia do medo. A pessoa está viciada naquilo ali, está viciada naquela pornografia do medo, né? Aí, e outra coisa também, que as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é isso, né? Você fica noticiando desgraça, você funciona com o algoritmo do jornalismo nojento e das grandes corporações. Então você fica noticiando desgraça, você traz audiência para você, que as pessoas ficam ali viciadas naquilo ali, né? Cara, pessoas da agrofloresta, né? Algumas pessoas da permacultura, não os mais velhos. Várias pessoas me ajudaram muito. O Sérgio Pamplona, o Jorge Timeman, o Nilson Dias do Pindorama. Várias pessoas me ajudaram nesse esquema aí. Mas muita gente que ensina a permacultura, primeiro já entrou direto pedindo bolsa, não compartilhou. Muita gente que tem perfil nas redes sociais que diz ser um perfil socioambiental segue compartilhando desgraça e não compartilha soluções. E muita gente dos sistemas florestais tem milhares de seguidores que passaram agora, enfrentaram queimada e tal. E eu falei, ó, tô fazendo essa aula aqui, isso aqui é importante. O David tem uma bagagem muito grande de manejo florestal e tal. Isso aqui. Não compartilha, velho. Então, eu vou voltar aqui à linha que a gente vem perguntando, né? Se a gente não prepara o superávit para a gente ter de onde tirar, de acordo com o fluxo, o David, foi bom ter falado nele, ele explica isso muito bem, né? Os recursos fósseis, eles são um estoque. Eles se acumularam ali durante milhões de anos. Então a gente usa um estoque, ele é muito rápido e muito eficiente. E o que a gente usa no campo é o fluxo. Então, grande parte do trabalho do David é adaptar as pessoas para deixar de viver do estoque energético e viver do fluxo energético. E a gente consegue ser superavitário no fluxo energético. A gente consegue ter uma agricultura, um planejamento rural que a gente trabalha relativamente menos e produz muita quilocaloria.
A gente fez isso durante milhares de anos, cara. Muita gente conseguiu fazer isso, né? E aí a permacultura, por exemplo, é um das ciências do desenho de planejamento rural que maximiza a energia, a eficiência energética do lugar. A escala de permanência é outra, a agroecologia de determinada maneira também é outra, o gerenciamento holístico também é outra, cada um com as suas nuances, né? Estou aqui para. Não é uma competição entre elas. Mas estou dizendo assim, a gente tem informação para fazer isso melhor. E a gente não está fazendo. A classe média segue acreditando que ela vai conseguir perdurar, que ela vai conseguir seguir com a mobilidade de classe para ser cada vez mais alta, e quando a merda bater no ventilador, ela vai ter dinheiro para se virar. Cara, é uma irresponsabilidade com os filhos, com os netos, e é uma injustiça, porque quando você faz isso, você está partindo do pressuposto que você vai conseguir pagar pessoas que vão trabalhar com coisas menos dignas para manter a vida confortável que você está planejando para você, né? Pessoas do agro com as quais eu já trabalhei educavam os filhos assim: ó, você quer mandar ou ser mandado? Você quer mandar, então é isso. Vai estudar agronomia, vai estudar veterinária, vai estudar as coisas, vai aprender a tocar o negócio da família para você não ter que ser peão na fazenda dos outros. É assim que os caras educam os filhos, velho. Então, assim, já parte do pressuposto que sempre vai ter uma classe mais baixa para fazer o serviço que você não quer. Só que, assim, para a maioria das pessoas comuns, Vitor, isso não vai acontecer, cara. A gente vai ter que aprender a trabalhar comunitariamente, ou seja, né, trabalhar em conjunto para aliviar o peso para todo mundo. A gente vai ter que aprender a usar o planejamento diário, o planejamento financeiro, que é o que a gente está discutindo aqui, para melhorar a eficiência do nosso trabalho. De novo, olha que interessante. O dinheiro é um símbolo para a energia. Porque se eu te pago uma diária, você trabalha para mim. Capacidade de realizar trabalho. Energia na física é capacidade de realizar trabalho. Só que a dívida que a gente tem hoje no banco, em todos os lugares, ela é uma nota promissória de uma energia futura. Hoje, está todo mundo endividado. Só que para materializar o pagamento dessa dívida em forma de trabalho no mundo, nós não temos mais energia para fazer isso. A dívida pública mundial já é maior do que o PIB. Estou falando do macro, agora vou trazer para o micro. Se você é um pequeno proprietário rural, pequena e média propriedade rural, e você está funcionando com base em financiamento o tempo inteiro, eventualmente você vai ter que pagar essa dívida. Só que a energia, que é os recursos fósseis que a gente usa para realizar trabalho, na grande maioria das vezes, está cada vez menos disponível. Então a gente não pode manter uma ascensão de dívida ou uma constante de dívida achando que a propriedade vai melhorar cada vez mais com o dinheiro injetado de fora. A gente precisa empreender rapidamente para ter os sistemas que funcionam dentro do fluxo solar energético e criar superávit com fluxo. Aí a gente consegue ser lucrativo, mesmo quando a energia do estoque está caindo, a gente consegue manter uma lucratividade que está relacionada com a biocapacidade do lugar, que pode aumentar um pouco porque os gases estão degradados e depois vai ter um platô. Mas a outra energia vai cair. Então, isso que você falou agora, é isso. As pessoas não enxergam que talvez não chegue para elas, mas talvez vai chegar para o filho ou para o neto. E se a gente não investe na cultura, nos princípios e nas práticas hoje, talvez não vai estar presente para o seu filho depois. Então, se faltar gás, vamos supor que não é um colapso energético, vamos supor que é só uma guerra. Tem uma guerra aí que interrompe o nosso suprimento de gás. Quantas pessoas que moram numa casa, em casa, num apartamento, poderiam, por exemplo, estar cozinhando com lenha e não estão fazendo isso? Aí as pessoas falam assim, ah, pô, mas lenha polui, nós vamos desmatar para cozinhar. Não, pô, a gente tem que plantar antes para ter o manejo florestal, para ter a lenha para cozinhar. É disso que eu estou falando. É da gente se preparar em todos os sentidos, né? Então é isso. A pessoa conta só com o dela. Eu vou ter para mim. Tá, e o seu filho? E o seu neto? Só que não é uma vida que dá pra vender, né? Eu aqui trabalho no seu marketing, é difícil vender isso, porque as pessoas querem luxo, querem conforto e querem o furo na varanda. Aí quando você fala, não, você vai ter que cuidar da sua própria merda, cuidar das suas fontes de energia e cuidar da sua alimentação, fala, não, mas aí pra que que eu posso ganhar muito mais? Vou ali no Oba, vou no Carrefour, compro do orgânico, sei lá, mando o tratamento ali do Caesb, depende do lugar onde você tá, SEB, Caesb, né? Da Delego tudo concessionária, isso, né? isso. É. Pago tudo ali, ganho mais, pronto, minha vida tá resolvida, vou viajar, tá tudo certo. Como é que eu vendo pra alguém a ideia de que ela precisa disso tudo que a gente tá conversando? É difícil. Só que pra mim, assim, tendo em vista esse cenário, tendo em vista os princípios ecológicos,
Eu acho que é aí que você que faz a venda, né? A venda desse tipo de vida. Pô, você tá vivendo de acordo com o que o planeta pede para que você viva. Ô, Vitor, eu não estou vendendo, cara. E eu te agradeço sempre, né, assim, a parceria nos crimes internéticos aqui, mas, mas é no seguinte sentido. Eu busquei muita ajuda, né, com o pessoal do marketing para viabilizar o meu trabalho. E eu não conseguia fazer porque eu não conseguia fazer de uma forma ética para mim. E o que a gente faz aqui, né, na nossa equipe, eu hoje considero uma forma ética. Eu não preciso mentir e, na verdade, eu não estou usando o marketing para vender. Eu estou usando o marketing, as estratégias de comunicação para encontrar as pessoas que têm os mesmos valores ecológicos, os mesmos crivos ecológicos que eu tenho, para ajudar ela a preparar a vida delas. Eu não estou preocupado em vender. Eu estou preocupado em encontrar as pessoas que têm a ética social e ecológica que eu tenho. E aqui a gente está falando, né, de protagonizar a dimensão econômica do nosso viver. Eu estou buscando sempre clientes que querem desenvolver métricas e indicadores sociais e ecológicos altíssimos. ESG é balela, ODS é balela, né? Sustentabilidade é balela no corporativo. O termo sustentável já foi corrompido pelo Henry Kissinger. Eu já falei isso aqui também várias vezes. No primeiro encontro climático de Estocolmo, o pessoal decidiu que a gente tinha que ter uma economia que tivesse desenvolvimento ecológico. A gente precisava ir para o lado da ecologia. A gente precisava ter atividade econômica que se viabilizasse no melhoramento ecológico, no aumento da biocapacidade. Esse foi o resultado geral da primeira conferência ecológica que a gente teve. O governo americano foi lá com o Henry Kissinger, fez um lobby e mudou o desenvolvimento ecológico para desenvolvimento sustentável. Ou seja, você pode degradar em algum lugar e cuidar de outro desde que seja sustentável. Então, sustentável já nasceu podre. E aí agora Eu não só gosto do fizeram um termo. update disso, né? Um update que dá pra monetizar em cima. Você pode degradar de um lado, compensando do outro. Você só precisa comprar crédito de carbono. E ainda consegue fazer Exato. manipulações na bolsa, né? Brincar de especulação ali com, teoricamente, terrenos, né? Áreas preservadas. Mas que no fim cai no mesmo viés. Não está tendo uma mudança significativa no planeta, tá afastando as pessoas do contato com a natureza, porque está fazendo o que você fala, né? Criando ali uma vitrine intocável, que tem um dono, que provavelmente vai ser uma corporação, e sujeitando cada vez mais as pessoas comuns à lógica que eles mesmos estão instalando, que é você depender dos mercados, da farmácia, tudo. A economia de carbono, Vitor, ela vem e ela vai escravizar muita gente. A economia do carbono, assim, qual foi a grande sacada das empresas? Elas não estão falando em zero emissão, elas estão falando em compensação total, é diferente. Eu vou emitir tanto, mas eu vou compensar tanto. E aí, nesse sentido, as grandes empresas estão usando a mão do Estado para fazer uma reforma agrária ao contrário na Europa. Isso já está acontecendo na Irlanda, já está acontecendo na Holanda, já está acontecendo em vários lugares, né? Eles estão com desculpas ambientais, desapropriando áreas rurais de produção primária, estão colocando aquilo ali em área ecológica. Essas áreas ecológicas são as áreas de prospecção de captação do carbono. E aí você vê o Bezos, o Bill Gates, o Zuckerberg, esses caras tudo, né? Comprando tratos de terra enorme. O Bill Gates já tem mais de 290 mil hectares nos Estados Unidos. Então, enquanto eles estão preparando isso, eles estão comprando território. Então, a economia de carbono, ela vai fazer com que os lugares que não foram desenvolvidos, por exemplo, o Brasil, que ainda até hoje não teve uma reforma agrária, né? Desde 1500 sem reforma agrária, os grandes tratos de terra vão ficar nas mãos dos grandes milionários e as pessoas vão ficar nas cidades prisão, né? Cidades concentração ali, campos de concentração. Chama de cidade inteligente, cidade de 15 minutos. Isso é uma balela, isso é só para. É um jeito de arrebanhar as pessoas, colocar num lugar extremamente vigiado, criar um passaporte climático para ela, e ela não vai poder sair daquele lugarzinho ali. Ela vai ficar é um porquinho de confinamento ali na cidade, né? Então, é daí a necessidade de acesso ao território. É por isso a minha pressa com as pessoas. Eu quero as pessoas que têm o mesmo crivo ecológico e social que eu tenho, mas que elas entendem que a gente está numa urgência de empreendimento. A gente precisa empreender, precisa assegurar o máximo possível de terra para as pessoas que querem cuidar bem dessas terras e que podem criar o que o David chama de cenário salva-vida, né? As propriedades que vão funcionar da maneira superavitária no fluxo energético.
e não no estoque, ou seja, elas não são dependentes da matriz fóssil. Elas se viabilizam com o sol. Aí a importância de sementes tradicionais, de cultivares adaptados, de animais adaptados, né? E a gente precisa preparar isso. Para preparar isso, a gente precisa levantar um dinheiro. Por que que eu digo isso? Porque a evidência que eu tenho de que pressão junto ao governo para fazer o êxodo urbano organizado em uma reforma agrária planejada não funciona. A gente está no quinto mandato do governo Lula. Ele fala de reforma agrária desde a primeira vez que ele se candidatou. Ele passou 3 eleições sem conseguir ganhar, depois ele ganhou a reeleição, agora ele já está de novo. É o quinto mandato. E a reforma agrária não foi feita. E ela não vai ser feita, porque os governos não têm força perante as corporações que estão por trás deles. O sistema econômico já foi cooptado pelas grandes corporações. Então, nos resta fazer o que dá, onde a mão alcança, e fazer isso com um planejamento financeiro muito bem feito. Algumas pessoas vão conseguir mais, outras vão conseguir menos. Mas a gente tem a possibilidade de, ao conseguir se viabilizar, porque a gente não opera exclusivamente nas métricas econômicas, a gente ajudar a viabilização de outras pessoas. Por exemplo, eu tenho alunos que fizeram reforma agrária particular. O cara tem terra, ele não precisa daquela terra toda, ele contratou pessoas e fez acordos legais, a gente vai falar disso depois aqui também nessa série, fez acordos legais que, em pouco tempo de trabalho, aquela família que veio para ajudar ele vai ter o módulo rural para ela. É um risco. Aquela família pode pegar o módulo rural e nunca mais trabalhar para ele. Mas ele acha que é justo, aquelas pessoas acham que é justo, fizeram um acordo legal, inclusive, e as pessoas vão trabalhar, e enquanto elas estão trabalhando, elas estão viabilizando o acesso delas ao território. Tem muita gente fazendo isso, só que isso não é muito falado, né? Porque as pessoas têm um certo medo, enfim, não é muito comum, são julgados como otário, nem lá, otário, tá dando terra para os outros de graça, né? Então, assim, tem gente fazendo, e eu quero falar aqui dessas pessoas que fazem, e eu estou buscando as pessoas que estão querendo protagonizar o financeiro com essa métrica social e ecológica. Porque o que que acontece? Quando a gente cai, quando você falou, quando a gasolina chega a 10, por exemplo, o insumo vai estar mais caro, porque ele também vem do petroquímico, o pó de rocha vai estar mais caro, tudo vai estar mais caro. Então, nesse cenário, as coisas que a gente usa com gasolina, trator, motosserra, roçadeira, o carro, tudo vai estar mais caro. Tudo vai inviabilizar a nossa produção se ela for baseada nesse sentido. Agora, se a gente tem mais pessoas dentro da propriedade fazendo um trabalho manual bem planejado e usando os recursos fósseis só quando necessário, a gente aumenta a nossa possibilidade de viabilização. Então, quem está entendendo o que eu venho falando, sabe que você não viabiliza uma propriedade sozinho e só com funcionários. Você pode ter o dinheiro que for. Quando a coisa estiver feia, só a capacidade de pagar as pessoas não resolve. Você precisa ter pessoas parceiras. E aí, como é que a gente garante que elas vão ser parceiras? Quando não tem assimetria no trato. Eu não E, posso na ser o minha visão, proprietário. quando vamos dizer assim, o cabeça-chefe da parada, né? Quem tá puxando, quem tá sendo líder, quem tá criando esse movimento, dá o exemplo. Porque eu vejo, e é uma preocupação minha, que por mais que a pessoa tenha um crivo ecológico, social e econômico, ela esteja desenvolvendo isso na propriedade, e eu não vejo muito as ações dela combinando com essa forma de viver, que é viver com menos, pode ser ganhando mais, mas viver com menos, tendo essa ação, né? Eu acho que é essencial ter esse protagonismo. Plantar um pouco da própria comida, cuidar um pouco dos efluentes e captar um pouco das energias. Eu acho que só da pessoa ter um pouco de ação nessa área, mesmo que ela tenha outras pessoas trabalhando, enfim, depende do contexto, eu acho que é essencial ter um pouco dessa mentalidade, que aí cai em mais uma das coisas que eu tenho medo de falar, preocupação de falar, porque foi cooptado, foi roubado pelo coach. Quando a gente fala de mentalidade, a pessoa, ih, lá vem com papo de coach. Eu não posso falar em mentalidade, pronto. Aí lá vem pra, porra, bicho. Não é possível, cara. Existe uma mentalidade por trás de tudo que a gente faz. Você tem uma mentalidade, quer queira, quer não. Você tem uma mentalidade. Você que tá ouvindo, eu que tô falando e o Eurico tá falando, também tem uma. E eu acho que é necessário se desenvolver uma certa mentalidade para viver dessa forma que você tanto nos ensina. É, é um arcabouço cultural, né? Se a gente não quiser falar, por exemplo, de mentalidade, porque algumas pessoas não conseguem entender isso, mas as nossas ações, elas são baseadas em um, em um paradigma cultural, né?
Esse paradigma cultural tem um conjunto de ética, de moral, e, e isso influencia as nossas decisões e como a gente se articula, né? É, é impossível você tocar um pequeno e médio negócio rural sem funcionários. É impossível. Mas como você cuida deles? Qual a oportunidade que eles têm de aprendizado, de ascensão, de uma parceria legítima, de talvez depois ter uma terra para eles, enfim. É, a gente vai precisar trabalhar em associações livres, né? Aí tem duas linhas de pensamento. O pensamento, né, anarcocapitalista fala um pouco sobre isso, mas isso tem no Kropotkin, tem no Bakunin, no Proudhon e tal, né? A gente, quando o império cai, que a gente está falando de declínio energético, a capacidade da máquina de vigiar e controlar as pessoas diminui também. E várias pessoas nas margens vão ficando soltas. E isso pode criar lugares é, muito positivos, lugares com valores muito dignos. Pode criar barbárie. A possibilidade está para os dois. Se a gente tem uma cultura de cuidado, de cooperação, uma cultura de cuidado com a vizinhança, de cuidado com o lugar, quando os poderes centrais se recuam, né? Tem um antropólogo, o Joseph Tainter, ele escreveu O Colapso de Civilizações Complexas, e ele tem um princípio, né, que é a lei do retorno diminuído nessa questão de lidar com a complexidade. É um jeito bonito de dizer o seguinte, que quando o Estado tem menos energia disponível para reforçar a sua lei, né, o seu domínio, as pessoas que estão mais na margem vão ficando mais soltas porque o Estado não consegue alcançar todo mundo. Aí tem o Império Romano, tem vários impérios que caíram, as pessoas estudaram isso. Então, quando isso acontecer, ou melhor dizendo, quando a classe média começar a conseguir ver que isso já acontece, porque já acontece, já está acontecendo no Brasil há muito tempo, quando eles conseguirem ver que isso está acontecendo, talvez eles tenham um incentivo de se preparar e criar essa ascendente virtuosa. Tem um sociólogo também, americano, ele chama Robert Putnam. O Putnam escreveu Jogando Boliche Sozinho. Olha qual é o nome em inglês é Bowling Alone, né? E, e ele tem uma abordagem maravilhosa do capital social, porque as pessoas, principalmente os capitalistas, né? Eles falam o tempo inteiro do dilema dos comuns, e eles usam isso para privatizar tudo, né? O dilema dos comuns é aquele dilema assim, que é aquele terreno ali que não é de ninguém, uma área de pastagem, aí tem vários pastores, isso é um dilema comum da sociologia, né? E que aí, pô, o cara ele vai, mas ele não sabe se o outro vai respeitar, então porque o outro não vai respeitar, aí ele vai e já sobrepastoreia um pouquinho mais, porque aí ele se dá bem, e o outro faz assim, e aí, nesse se dar bem, eles depletam a biocapacidade do lugar. Só que o Robert Putnam, paradoxalmente um americano, visitou várias comunidades tradicionais no mundo inteiro, e ele viu que quando você tem um paradigma cultural positivo, onde as pessoas, ao invés de entender que o comum porque é de todos, não é de ninguém, na verdade, o comum deve ser melhor cuidado exatamente porque é de todos, eles criam essa ascendente virtuosa, né? E isso lida com o dilema dos comuns de uma maneira positiva. E é disso que a gente está falando em termos de funcionários e parceiros. Se a gente cuida bem das pessoas, num momento de retração econômica, que talvez você não tenha dinheiro para pagar essas pessoas, mas você já preparou estruturas paralelas, que o dinheiro fica um pouco obsoleto e a gente consegue se organizar de outra maneira. Por exemplo, pessoas mais velhas que estão fazendo a transição indo para o campo, elas tinham que carregar pessoas mais jovens. Porque vai virar asilo de velha, propriedade, não vai ter mão de obra. Vai ficar sozinho, cara. É punk. Então, assim, é no seu interesse, se você tem dinheiro para fazer uma transição, incubar um negócio viável para um casal ou para algumas pessoas mais jovens. Porque a vida vai ser melhor. O Graeber fala isso também, né? Tem uma outra história e a gente já comentou dela aqui também. Uma outra história do Maori. Maori são os indígenas neozelandeses, né? Eles têm uma cultura da dádiva muito grande e eles viviam do meio ambiente.
Então, por exemplo, quando a pessoa elogiava uma coisa, na cultura deles, a pessoa era obrigada a doar aquele objeto. Nossa, mas é, é, pô, que martelo bonito, né? Ou que, enfim, que lança bonita. Ah, você gostou? Não, tá aqui, pode, vou dar ela de presente para você. A única maneira de você escapar essa obrigação de compartilhar o que era elogiado era dizer que você já tinha recebido como presente. Pô, então Porque se você recebeu como... não pode elogiar a parceira lá do cara. Pô, que mulher bonita que você tem. Não, não, peraí, calma lá. Eu não sei, essa parte eu não sei como é que era, mas algumas sociedades muitas sociedades tradicionais não eram monogâmicas, né? É, inclusive tem uns tabus, o Bill Mollison fala disso, que ele estudou várias sociedades indígenas, né? E ele dizia que existia um tabu de, de procriação. Olha que interessante isso que você está falando. Ele fala o seguinte, que era comum as pessoas realmente ofertarem as parceiras, né? Mas que era assim, as relações sexuais eram livres, né? Muito mais livres do que na nossa sociedade, de julgamento inclusive, mas que para ter filho, aí tinham tabus das linhagens, e ele fazia um estudo disso aí, dizendo o seguinte, que esses tabus batiam muito bem com a necessidade de diversidade genética. Então, tem uns trechos, né, dos escritos do Imóveis que ele fala isso, você pode transar com quem você quiser, mas na hora de ter filho, tem umas linhagens específicas dentro das tribos que as pessoas tinham que obedecer. Aí você vê que interessante, né? O prazer era livre, mas para procriar você tinha uma obrigação de manter uma diversidade genética que jogasse aquela etnia para frente, né? O cuidado com a vida. Muito louco, né? Mas aonde que eu estava mesmo? Antes do. Ah, Tava falando de do escapar. neozelandês. Isso. É, do neozelandês. Aí o Graeber conta isso, né? Aí eu fui ler depois, eu achei isso depois no livro de antropologia e fui ler. Eu esqueci o nome do cara. É documentado isso. O antropólogo documentou isso. Tinha um antropólogo na época. E o cara era o seguinte: o cara era um glutão e ele ficava elogiando as caças e as pescas dos amigos. Pô, que peixe bacana, eu gosto muito desse peixe aí. Minha mulher adora esse peixe e tal. Aí os caras falam, não, então toma pra você e tal. Só que o cara começou a virar um malandrão, né? Ele não caçava, não pescava e pegou aquela dinâmica cultural e começou a se dar bem em cima dela. Um vampirão, né? Provavelmente um gratiluz. Aí, 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 cara, os caras, ao invés de tentar ensinar pro cara como é que funcionava, juntou todo mundo e matou o cara por retada. Tipo, não, velho, você não vai poluir a nossa cultura. Você não vai diluir a nossa cultura. Por quê? Aquela cultura de cuidado com o próximo, de você presentear, de você acolher com comida, de você acolher com a pele, enfim, né, com recurso para a pessoa poder viver bem, ela é mais importante para a sobrevivência de todo mundo do que um pilantra. Então, em vez de deixar um pilantra diluir aquela cultura, mataram o pilantra. Então, estou dando um exemplo extremo aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que a gente tem que fazer uma ascendente virtuosa das nossas relações no campo, de forma que, se o dinheiro se esvair, se tiver pouco dinheiro, uma retração econômica muito grande e energética, a gente tem relações virtuosas que cuidam das pessoas e do lugar ao mesmo tempo. Mas até para fazer isso, a gente precisa estar bem ou melhorando financeiramente. Por quê? Se você está o tempo inteiro lutando para não morrer de fome, você não tem tempo para ajudar ninguém. Se você não tem tempo para ajudar ninguém, você não está fazendo depósito, você não está acreditando no capital social da região. Eu preciso ter um tempo para atender meus vizinhos. Eu preciso ter um tempo para participar de uma associação local, de um, de um grupo que cuida, por exemplo, do manejo florestal de uma área, ou de um grupo que está cuidando, sei lá, estou aqui no Rio Grande do Sul, de um grupo que está fazendo, por exemplo, a recuperação de plantas nativas do Pampa. Eu tenho que ter um tempo excedente para fazer isso. Então, eu preciso planejar o meu trabalho, que é o que você está trazendo, e eu preciso planejar a minha dimensão econômica de forma que eu não viva espremido o tempo inteiro, para que eu comece a investir nessas coisas que vão funcionar quando o dinheiro retrair. Porque, igual você falou, não é questão se, é quando. Vai acontecer, já está acontecendo. Muita gente já está perdendo o poder aquisitivo muito rápido. Outras pessoas estão conseguindo manter um pouco. Mas para essas que estão perdendo, se a gente consegue ter relações de troca que são justas que amparam todo mundo, a gente está preparando o tecido social da região para, na hora do colapso,
a gente se vê como igual. Por quê? Se eu não estou dando conta de viabilizar minha propriedade, eu preciso de uma parceria de alguém que trabalha e eu não tenho mais essa força física, poxa, eu não posso usar essa força física da pessoa e depois descartar ela. É sacanagem, pô. Eu preciso parar o viver dela, eu preciso saber onde é que ela quer ir com a vida dela. Como é que eu ajudo essa pessoa a construir a vida que ela quer? Então as pessoas não estão falando disso, né? É por isso que eu não tenho mais vergonha nenhuma de falar de que a gente precisa planejar e ganhar bem e rápido. É porque o que eu quero fazer com isso é diferente. E eu não quero fazer com isso também, eu não quero com isso estar naquele lugar de reforma de casa, de casa maior, apartamento maior, carro mais novo, caminhonete maior. Não é disso que eu estou falando. É outra história, né? Enfim, a gente tem que conseguir amparar as pessoas desse jeito. E aí a gente entra nos desafios do empreendedorismo, dessa, desse protagonismo em cima do financeiro, do jeito que você quer dar o nome, né? Quem sentir a vontade de dar outro nome, se sinta livre para isso, né? A ideia aqui é criar algo que consiga te gerar um retorno financeiro a partir do excedente do que você produz. É simples a lógica do empreendedorismo no campo. E a gente vai passar agora pelos desafios. Essa é a proposta dessa temporada. A gente começou aqui trazendo um pouco da quebra das objeções, né? Explicar um pouco melhor do que a gente está querendo trazer realmente como empreendedorismo. Não é a religião o empreendedorismo, não é o capitalismo, não é o neoliberalismo. De alguma forma, a gente está querendo trazer algo que realmente se traduz em algo concreto. A sua propriedade, o espaço físico, ele existe. A gente E precisa, a gente precisa de educação financeira, Vitor. Não tem como escapar disso. A gente precisa de educação financeira, precisa de educação contábil. A gente precisa empreender, a gente precisa entender que precisa de gestão. As pessoas que falam, por exemplo, o Ricardo Antunes, a gente comentou ele e tal, né? Estão falando da religião, do empreendedorismo e tal, estão criticando muito isso. Eu entendo, mas eles estão falando de uma ideologia que leva as pessoas para aquele lado do consumo, daquela sociedade que a pessoa quer ganhar cada vez mais para gastar cada vez mais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da nossa necessidade de planejar a nossa dimensão econômica para a gente aumentar a nossa autonomia e capacidade de dissidência. E aqui eu vou me dar aqui a liberdade que eu estou preparando esse texto, eu vou ler para vocês um trecho traduzido do Bill Mollison. Olha a diferença disso. É, o olhar ecológico dele, né, para o dinheiro. Ele fala assim, ó, é, aqui, ó, o dinheiro não é em si mesmo um recurso, explica o Mollison, né? Ele representa ou deveria representar um recurso que está em outro lugar. O dinheiro, numa sociedade sã, precisa então estar atrelado ou fixado a um valor relativo e a um recurso real útil. Essa é a verdadeira base das relações comerciais justas, que a gente está falando aqui, né? Aí coloca o seguinte, ó, nós deveríamos desenvolver ou criar riqueza, assim como desenvolvemos paisagens, nos concentrando na conservação da energia e dos recursos naturais, diminuindo a necessidade de ganho, veja, né? Não é sobre ganância, desenvolvendo recursos procriativos, são eles, né? Proliferando florestas, pradarias e ecossistemas, reduzindo a criação de recursos degenerativos, estradas, monumentos, cidades, e constantemente nos desinvestindo de qualquer riqueza excedente para esses fins. Aí o retorno do excedente de novo, né? O dinheiro está para o tecido social como a água para a paisagem. É o agente de transporte, o delineador, o carreador e formatador das trocas. Como água, não é o montante total de dinheiro entrando para uma comunidade que conta. É o número de usos e deveres para os quais nós podemos direcionar o dinheiro e o número de ciclos de uso que mede a disponibilidade de determinar dinheiro para as pessoas dessa comunidade. Bom, se alguém conseguir ver nisso daqui um empreendedorismo neoliberal, meu amigo, pode internar no manicômio. É isso, a gente está falando do mínimo possível de moeda corrente, circular ela para que as pessoas possam se viabilizar. Por exemplo, o Chico pagou um curso meu. Hoje, eu estou pagando ele para fazer dispositivos que ele está aprendendo comigo da possibilidade desses dispositivos e está fazendo para ele também. Então, o dinheiro que entrou de um curso que ele pagou comigo está voltando para ele porque eu encontrei ele na minha rede e hoje eu faço acordo com ele. Ele está fazendo várias coisas que eu preciso de solda, como eu falei que eu não sei fazer,
ele faz para mim, eu estou pagando ele. Só que não só eu estou pagando ele, a gente está aprendendo junto, porque a gente discute os projetos e a gente vê como adaptar os projetos à realidade daqui que a gente tem, e ele faz para ele também. Então, um dinheiro que entrou de um curso que ele pagou já voltou para ele em serviços e está se multiplicando desse jeito, né? Uhum. Então, é disso que eu estou falando, assim, eu não tenho problema nenhum, Vitor, com essa questão. Acho que aqui é um divisor, eu também não estou usando o marketing aqui para quebrar objeções, como você falou, e trazer, mas é o seguinte, se você não entendeu que você precisa de educação financeira, que você precisa entender de contabilidade, que você precisa entender de gestão para montar uma propriedade que possa criar excedentes ecológicos, energéticos, sociais, culturais para os outros, os que eu chamo de santuário de sanidade mental e ecológica. Se você não entendeu isso ainda, meu amigo, essa parte da jornada de jardim não é para você. É, nem não precisa. Agora, se você entendeu que isso é uma dimensão que equilibra o nosso viver, a gente precisa equilibrar o econômico junto com o ecológico com o social, aí daqui para frente você vai talvez entender que tem um monte de coisas que não nos ensinaram sobre educação financeira, porque a gente tem ojeriza do campo neoliberal e a gente acaba não aprendendo, que são necessárias para a gente construir autonomia e capacidade de dissidência. Aí vem com a gente que você encontrou o lugar também. Então, acho que é isso, Eurico. Foi um grande episódio. Agradeço o tempo em responder com calma cada uma dessas preocupações que eu tinha aqui, e eu acredito que pode ser também algumas preocupações que tem na audiência. E a gente segue agora nesses desafios, episódio por episódio. Hoje foi só essa panorâmica. E até o Episódio que próximo vem a gente vai episódio. falar, episódio que vem a gente vai falar das formas de capital, né? Isso, forma de capital e dispositivos legais. Maravilha. Então, no próximo, dar o gostinho aqui, né? A seguir cenas do próximo capítulo. A gente vai falar sobre maneiras alternativas de viabilizar os empreendimentos rurais. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a necessidade de instrumentos legais para amparar as pessoas em pé de igualdade, né? Vamos falar de 8 formas de capital, vamos falar de 3 tipos diferentes de dinheiro, que a gente precisa entender como eles funcionam dentro de uma propriedade rural e como usar essas coisas para a gente viabilizar projetos, viabilizar parcerias. É isso. Então, muito obrigado. Até o próximo. Oh, galera, não esquece não, hein? Não chegou nos 10 mil ainda. Falta só um mês para chegar no final do ano. E a gente precisa chegar nos 10 mil inscritos, hein? Me ajuda na meta aí. Clica no sininho, por favor.